9 Viver em Outro Mundo Capítulo 215 Autor, Turtleme 93 Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Kun suspirou. Embora ele soubesse que esse dia chegaria, ainda deixava seu coração desconfortável. Afinal, ele tinha visto Laura crescer. Agora, de repente, ela disse que concordou com a condição de Zhao Ai para se casar com ele. Era como dizer que ela iria deixá-lo para sempre. Era uma sensação muito desconfortável. Depois de um tempo, Zhao Ai se acalmou. Ele olhou para Laura e perguntou: o que mais você precisa preparar? Se você tem alguma coisa que precisa levar, diga-me e vou ajudá-la com isso. Quando ela ouviu o que Zhao Ai disse, Laura relaxou e disse: estamos quase terminando de arrumar as coisas aqui. É muito bom que o Senhor nos deu várias dessas bolsas espaciais. Elas são realmente úteis. Ainda assim, vamos precisar de algumas carruagens para tirar tudo. Além disso, precisamos explicar vários assuntos para o resto do nosso clã aqui, e isso levará vários dias. Zhao Ai pensou por um tempo antes de dizer: certo, ficaremos aqui por alguns dias. Por favor, arrumem um quarto para nós. Quando você terminar o que tiver que fazer, podemos sair juntos. Laura congelou por um momento, então assentiu e disse: tudo bem. A mansão tem um quarto de hóspedes. Você pode ficar lá pelos próximos dias. Assentindo, Zhao Ai disse: você deveria falar com Ivan. Depois que sairmos, ele pode mandar pessoas para a Montanha de Pedra a cada 5 dias para pegar as mercadorias. Quando eles estiverem na Montanha de Pedra, eles só precisam bater no chão 3 vezes. Chegaremos no dia seguinte e eles poderão retirar as mercadorias de um depósito. Se não baterem, não conseguirão os produtos. Laura assentiu: tudo bem, eu vou dizer isso a ele. Além disso, eu tenho alguns dos subordinados de Carlo mantidos em cativeiro. Eu desejo que eles paguem por seus crimes. O que você acha? Depois de pensar por um tempo, Zhao Ai disse: tudo bem. Como você quer que eu lide com eles? Você deseja que eles sejam silenciados? Laura olhou para Zhao Ai e suspirou: eu realmente não quero silenciá-los, mas não podemos controlá-los. A ameaça que eles representam é muito grande. Embora Lodi e sua equipe tenham sido obedientes nestes últimos dias, já temos alguma noção deles. Assim sendo, eu não confio nele. Zhao Ai assentiu com a cabeça e disse: tudo bem, eu entendo. Entregue-os para mim e eu vou lidar com eles. Laura assentiu. Ela se virou para Nier e disse: Nier, leve o irmão Ai para seu quarto para descansar. Cuide de tudo o que o irmão Ai precisar. Nier concordou e se aproximou de Zhao Ai. Zhao Ai se levantou e disse a Laura: este assunto precisa ser resolvido o mais rápido possível, já que Boric e o clã Marquês estão de olho em nós. Precisamos sair imediatamente. Laura assentiu e Zhao Ai seguiu Nier. Depois de esperar que Zhao Ai saísse, Laura virou a cabeça na direção de Kun e disse: vovô Kun, precisamos terminar de cuidar dos nossos problemas o mais rápido possível. Quando os gerentes das lojas chegarem, nós lhe falaremos sobre tudo e então precisaremos sair imediatamente. O que o irmão Ai disse agora sobre não estarmos seguros, está correto. Kun assentiu com a cabeça e disse: relaxe, a questão de limpar aqui já foi atribuída a Kiel e aos outros subordinados de confiança. Além disso, eles estão determinados a vir conosco, então fique tranquila. Oh, certo. Esquecemos de perguntar a Zhao Ai quantas pessoas nós podemos levar. Se ele puder levar muitas pessoas, então tudo ficará bem. Laura franziu a testa: eu esqueci de perguntar. Vamos conversar sobre isso quando for a hora de comer. De qualquer forma, ele ficará aqui nos próximos dias, então não precisa se preocupar. Kun assentiu e deu um leve sorriso: eu notei que Zhao Ai está muito preocupado com você. Na verdade, ele provavelmente levaria você mesmo se você não aceitasse o pedido dele. Laura empalideceu quando olhou para Kun. Suspirando ela disse: para ser honesta, eu tenho uma boa impressão do irmão Ai. Nós nos encontramos em um grande infortúnio neste momento, e somente o irmão Ai poderia e iria nos ajudar. Além disso, de nossas reuniões anteriores ele não disse muito. Ele não tentou persuadir uma garota com suas palavras. A condição que ele apresentou foi na verdade uma proposta disfarçada. Com sua disposição, fazer uma coisa dessas já era antecipado. Então, por que eu não concordaria? Ela relaxou. Com toda a honestidade, com seus negócios funcionando o ano todo,
Assim como as pessoas com quem lidava, a atitude de Laura era muito mais aberta do que a de Zhao Ai, que era um tanto nerd. Em termos de amor, ela era mais corajosa do que Zhao Ai e ousava dizer o que gostava e o que odiava. Portanto, ela aceitou a condição de Zhao Ai. Kun sorriu fracamente. Temo que você não consiga entender o ponto. Embora Zhao Ai seja bom para você, ele realmente não é bom para os outros. Ele também não é muito consistente com os rumores, aquele em que diz dele ser um dandy. No entanto, ele não é. Se você se casar com ele, ele certamente será bom para você. Pelo menos ele é mais forte se comparado a outros dandies, então vou me sentir mais aliviado. Laura bufou. Eu prefiro encontrar um homem honesto do que um dandy se eu puder. Zhao Ai parece honesto e capaz, então eu vou escolher ele. Kun riu e disse, ah, você não é mais uma garotinha tímida. Você realmente disse essas palavras. Laura finalmente se acalmou e riu. Isto é o que chamamos de aproveitar a oportunidade. Se eu perder essa chance, então seria uma injustiça. Você pode não ter notado, mas Ben tem estado cobiçosamente de olho nele ao mesmo tempo. Kun e Laura sorriram, e o humor deprimente pareceu ter se dissipado de seus corações. Nos últimos dias, Laura se sentiu deprimida. Ela trabalhou duro nos últimos anos para estabelecer as bases de seus negócios, mas agora eles foram forçados a deixar sua casa. Com a situação atual, como alguém poderia descrever a tristeza que sentia? Devido ao seu humor influenciá-la, Laura havia aceitado a condição de Zhao Ai, uma proposta de casamento disfarçada, em troca dele resgatá-la. Ela dissera palavras de concordância e agora sorria. Ela estivera reprimindo o clima em seu coração, a maioria dos quais já havia desaparecido. Agora, ela estava pensando nas condições de Zhao Ai. Desde que ela concordou com isso, não parecia haver nada prejudicial dentro dele. Houve um silêncio por um tempo, depois Kun se virou e olhou para Laura. Pequena Laura, você concorda com a condição de Zhao Ai, mas você deve estar clara sobre alguns assuntos. Zhao Ai é o único sucessor do clã Buda. Desse modo, Green certamente fará Zhao Ai encontrar outras esposas para aumentar a fertilidade do clã. Isso permitirá ao clã Buda cultivar ramos e deixá-los prosperar. No futuro, você precisará competir com muitas mulheres prontas para roubar seu marido. Laura suspirou. Eu sei disso, mas há poucos homens que só têm uma única esposa em sua vida, especialmente homens aristocratas. Eu gosto do irmão Ai, e ele também gosta de mim. Se, um dia, ele deixar de gostar de mim, então eu ainda vou continuar a ganhar minha vida. De qualquer forma, mesmo que não tenha nenhum homem na vida, ainda será o mesmo, já que posso viver sem um. Kun suspirou. Essa foi a intolerância de uma mulher. No continente Ark, embora as mulheres tenham o direito de herdar e tenham posições semelhantes às dos homens, quando você realmente olha para trás, as mulheres têm um status mais fraco do que os homens. Não havia nenhuma lei que pudesse resolver esse assunto. Depois de conversar um pouco, os gerentes das lojas de Laura chegaram na cidade casa. Ontem, Laura enviou cartas aos gerentes das lojas, lhes dizendo que viessem à cidade casa porque ela tinha um assunto muito importante para discutir com eles. Para as grandes empresas mercantis, eles já sabiam que a cidade casa estava em um período turbulento. Era como se algum assunto importante estivesse prestes a acontecer. Por causa disso, eles não acharam estranho quando viram as ações de Laura. Esses gerentes das lojas eram os ajudantes de confiança de Laura, aqueles que ela mais confiava, desde que foi ela quem os treinou. Eles tinham obrigações para com Laura e, portanto, estavam decididos a segui-la. Desde que Laura os chamou, eles sabiam que um assunto importante havia surgido recentemente. Depois que ela os chamou, eles rapidamente chegaram à cidade casa. Aqueles que vieram de longe estavam montados em cavalos perseguição de vento desde a noite passada. Eles tinham amarrado vários cavalos, a fim de diminuir a necessidade de fazer uma parada e trocar. No dia seguinte, todos os gerentes das lojas chegaram. Laura não se encontrou imediatamente com os gerentes das lojas. Em vez disso, ela primeiro os deixou comer e descansar até o final do dia. Ao meio-dia, ela convidou os Zhao Ai para comer na sala de jantar. A comida servida por Laura era bem diferente da que tinha na Montanha de Pedra. Eles comeram a melhor vitela com outros pratos deliciosos e também tiveram um vinho muito bom. No entanto, Zhao Ai não estava acostumado a comer essas coisas e só comeu o filé de vitela. Depois da refeição, Laura levou Zhao Ai para a sala de estar.
Quando todos se sentaram, Laura perguntou a Zhao Ai: Irmão Ai, quantas pessoas você pode me ajudar a levar embora? Quantos itens? Será mais fácil para eu me preparar, se eu souber. Sorrindo, Zhao Ai disse: Relaxe. Não importa quantos itens você quer trazer, você pode trazê-los. O mesmo vale para as pessoas. Contudo, há uma coisa que você precisa garantir. Essas pessoas devem ser completamente confiáveis. Quando ela ouviu a resposta de Zhao Ai, a expressão de Laura ficou alegre. Fique tranquilo, eles são todos naturalmente confiáveis. Caso contrário, expor o segredo do clã Buda seria problemático. Meg sorriu e disse: A senhorita Laura não se casou. Você já começou a pensar pelo clã Buda? A jovem senhorita não está ficando preocupada com esse casamento. Quando ouviram essas palavras, Gren e Kun sorriram. O rosto de Laura ficou vermelho. Ela olhou para Meg e disse: HMPH, você está falando bobagens. Eu não vou deixar o irmão Ai se casar com você. O rosto de Meg também ficou vermelho. Ela não tinha pensado que Laura iria inesperadamente ver através de seus pensamentos. Zhao Ai também não achava que Laura iria provocar Meg assim. Isso o deixava envergonhado. Olhando para Gren ele disse: Vovô Gren, vovô Kun, todos podem ir primeiro. Quero conversar com Laura, sozinho. Gren e Kun se entreolharam simultaneamente a ambos viram uma expressão feliz no rosto um do outro quando se viraram e saíram. Zhao Ai e Laura foram deixados sozinhos no quarto. Esta foi a primeira vez que Laura ficou sozinha com Zhao Ai. Ela estava um pouco ansiosa ao olhar para Zhao Ai. Ela não sabia o que Zhao Ai queria dizer. Zhao Ai tinha uma expressão apaixonada quando ele olhou para Laura, o que fez seu coração bater mais rápido. Depois de algum tempo, Zhao Ai disse: Laura, você me odeia? Laura ficou surpresa. Ela não entendia o que Zhao Ai queria dizer. Eles estavam agora noivos, então como ele poderia de repente falar sobre ódio? Quando ele viu o olhar intrigado de Laura, Zhao Ai suspirou e disse: Se eu não aparecesse, essas coisas não teriam acontecido. Você não seria obrigada a partir da cidade casa, para deixar o Império Aksu. Você não precisaria desistir de tudo. Você não está com raiva. Mais cedo, você estava certa quando disse que eu me casaria com Meg no futuro. Nós crescemos juntos e ela esteve ao meu lado, cuidando de mim durante o período mais difícil da minha vida. Eu não vou negar que tenho sentimentos fervorosos por Meg, mas eu também te amo. Me fazer desistir de qualquer uma de vocês é algo que eu não posso fazer. Eu sou ganancioso demais por isso. Viver em outro mundo. Capítulo 216. Laura olhou fixamente para Zhao Ai. Ela não achou que ele diria uma coisa dessas, o que a surpreendeu. Mesmo assim, ela ficou comovida com essas palavras. No continente Ark, não havia uma lei que lidasse com a monogamia. Se Zhao Ai quisesse, ele definitivamente poderia se casar com qualquer mulher que ele goste. Laura aceitou essa ideia completamente, já que era natural no continente. Na opinião de Laura, as palavras de Zhao Ai significavam que ele realmente gostava dela. Não apenas gostar, mas até mesmo amar ela. Pensar que outra pessoa estava em seu coração o fez sentir como se estivesse traindo Laura. Isso o fez se sentir culpado, e isso comoveu Laura ainda mais. Laura se levantou e caminhou diante de Zhao Ai. Ela olhou para Zhao Ai e disse: Irmão Ai, eu não estou culpando você por tudo isso. Para ser honesta, eu temia que você não me aceitasse. Afinal, Meg está com você desde a sua infância. Você sabe muito mais coisas sobre ela. Além disso, você é o patriarca do clã Buda. Como o único sucessor do clã Buda, é impossível para você se casar só comigo se você levar em consideração o futuro do clã. Eu não vou me opor se você se casar com Meg. Para ser honesta, Meg também gosta de você. Eu já vi isso e me preparei. Você não precisa se preocupar. Zhao Ai olhou para Laura. Ele contou a Laura sobre esses assuntos porque não conseguia atravessar aquela colina em seu coração sozinho. Sua visão de mundo foi formada a partir de quase 3 décadas de vida na Terra. Não diga que ele poderia apenas mudar sua visão. Zhao Ai realmente sentiu afeição por Laura e isso foi causado por ele sentir pena dela. Agora que ele ouviu os sentimentos de Laura, Zhao Ai se sentiu um pouco melhor. Ele olhou para Laura e a puxou para seus braços. Laura ficou surpresa, mas não resistiu. Em vez disso, ela gentilmente inclinou a cabeça no peito de Zhao Ai. Eles não falaram, mas durante esse tempo, sentiram o calor um do outro. Depois de algum tempo,
Zhao Ai disse a Laura. Laura, me desculpe por fazer você perder o seu negócio, depois de todo o possível que você fez para cuidar dele meticulosamente. Se não fosse por mim, você não teria declinado esse estado hoje. Laura se sentou e se encostou nos braços de Zhao Ai. Ela olhou para ele e disse, Irmão Ai, não diga essas coisas. Eu só consegui fazer tanto sucesso por sua causa. Se não fosse por você, teria sido impossível para mim alcançar tudo o que tenho hoje. Assim como eu disse antes, agora sou sua noiva. Se você for tão educado comigo, ficarei com raiva. Zhao Ai observou a expressão de Laura e viu que ela estava apenas fingindo estar com raiva. Seu coração estava cheio de afeto quando ele olhou para ela. A beleza, a inteligência e a compaixão de Laura, todas estavam atribuídas ao afeto que Zhao Ai sentia. Ele estava comovido. Ele não pôde deixar de se agarrar firmemente a Laura, como se a esmagasse contra seu corpo. Laura sentiu suas emoções agitadas e sorriu docemente quando foi segurada com força. Neste momento, seus corações estavam interligados e não podiam ser separados. Com a intenção de Zhao Ai, eles se moveram e apareceram dentro da casa espacial. De repente, Laura sentiu seu entorno mudar, como se ela não estivesse mais em sua sala de estudo. Quando ela deu uma olhada com mais curiosidade ao redor, ela realmente viu que ela não estava em sua sala de estudo. Laura sussurrou desconfortavelmente para Zhao Ai, Irmão Ai, estamos num lugar estranho. Zhao Ai afrouxou seu abraço em Laura e sorriu fracamente. Este não é um lugar estranho. Este é o maior segredo do nosso clã Buda. Este é o meu domínio. Surpresa, Laura olhou em volta, intrigada. Zhao Ai sorriu e puxou Laura para cima. Eles então saíram da casa e olharam para a pradaria do lado de fora. Laura olhou em volta e encontrou muitas árvores frutíferas, plantas de arroz de bambu, rabanetes e outras plantações. Mais importante, ela viu peixes de fogo dentro de uma fonte termal. Após ver isto, a inteligente Laura imediatamente entendeu. Foi daí que vieram os produtos Toyuan. Mas ela não sabia exatamente onde estava. Zhao Ai olhou para Laura e sorriu. Você agora sabe porque eu disse que, apenas através do casamento eu lhe contaria meu maior segredo. É por causa deste lugar. Esta é a técnica divergente que eu obtive. Esse espaço inteiro é meu, e eu sou Deus aqui. Quando eu planto as frutas de óleo aqui, por exemplo, elas irão amadurecer em apenas alguns dias. O arroz de bambu pode amadurecer várias vezes ao dia. Além disso, a água e o solo deste espaço podem fazer com que as terras das terras negras sejam cultiváveis o suficiente para plantar nelas. Colocar mortos-vivos aqui fará deles minhas criaturas invocáveis. Este é um mundo com infinitas possibilidades. Vendo a expressão de Laura, Zhao Ai sorriu, simplificando, este espaço é como uma bolsa espacial. Este espaço tem suas próprias leis específicas e independentes, mas também não é um subespaço. Em vez disso, este espaço coexiste com o exterior. Nem o exterior nem o espaço afetam um ao outro. Contudo, neste espaço, eu sou Deus. Laura olhou emocionalmente para Zhao Ai. Ela agora entendia o que ele queria dizer. Esta agradável surpresa foi realmente muito grande para ela e ela não podia acreditar. Zhao Ai olhou para ela e sorriu. Não fique surpresa. Este espaço é o local onde eu produzo os produtos Toyuan. Outros não poderão entrar neste local a menos que eu permita. Este é o maior segredo do nosso clã Buda. Se ele for exposto, então não existiria um local para nós dentro do continente Ark. Ela concordou com a cabeça. Se este local for descoberto, então você realmente não seria capaz de permanecer no continente. Tenha certeza, eu não vou dizer nenhuma palavra sobre isso. Zhao Ai olhou para Laura e sorriu. Mesmo se você quisesse que isto seja descoberto, já é tarde demais. Lembre-se, agora você é minha noiva. Ah! Ele abraçou Laura enquanto ele falava essas palavras. Laura olhou para Zhao Ai, mas não disse nada. Ela sorriu ao saber que Zhao Ai já havia aceitado. Zhao Ai levou Laura ao redor para ajudá-la a se familiarizar com a situação do espaço. Depois de uma olhada no rancho, eles deixaram o espaço. Quando eles voltaram à sala de estudo de Laura, eles chamaram Gren e os outros para voltarem. Quando chegaram, Gren e os outros viram que os dois tinham um ar diferente ao redor deles. Um tipo de compreensão passou entre eles e eles sorriram. Nenhum deles perguntou ao casal qualquer coisa, pois isso era um segredo entre os dois. Agora que Laura sabia da habilidade de Zhao Ai, ela tinha mais confiança.
Depois da refeição do meio-dia, ela imediatamente se encontrou com seu pessoal, os gerentes das lojas. Contanto que ela explicasse claramente a situação para eles, as lojas Igambana continuariam suas operações normais. Na verdade, esse assunto foi bastante simples. Ela simplesmente disse a eles que, se surgissem quaisquer problemas no futuro, eles poderiam ir ao Grão-Duque Evan diretamente pedir-lhe por ajuda. A fim de manter um modo convivente de contato, Laura também lhes contou sobre os fantasmas virtuosos águias. Se Laura tivesse algum problema, ela poderia enviar os fantasmas virtuosos águias para procurá-los. Se os gerentes das lojas precisassem de Laura, eles poderiam ir até a Montanha de Pedra. Depois de explicar a situação atual para eles, ela se moveu para as pessoas na Mansão da Fé. Nem todos eles iriam com ela. Além de Kun, Karen, Nier e Kiel, eles só permitiriam que seus servos mais fiéis viessem. Quanto aos outros, se eles quiserem se tornar plebeus, então eles irão receber uma indenização. Se eles quiserem ficar e trabalhar nas lojas Igambana, Laura poderia contar a Evan sobre isso. Eles terminaram de arrumar suas coisas. Mais tarde, eles não estariam mais vivendo na Mansão da Fé. Nos últimos 2 anos, Laura acumulou muitas coisas boas. Como esse foi o caso, ela não podia deixar que os outros cuidassem delas para ela. Assim sendo, ela levaria essas coisas embora. Depois do jantar, Zhao Ai chamou Karen, Kun e Nier e os reuniu na sala de estudo. Ele então os levou para o espaço. De qualquer forma, desde que eles estariam seguindo Zhao Ai a partir de agora, Zhao Ai não tinha medo de deixá-los saber sobre o seu segredo. Karen ficou chocado quando ele chegou no espaço. Este local tinha um ambiente muito bom. A primeira coisa que lhe veio à mente ao ver o ambiente foi que seria um bom lugar para suas experiências. Ele imediatamente se apaixonou pelo local e, sem hesitação, ocupou o porão da casa espacial e o montou como seu quarto de experimentos. Zhao Ai não tinha como ganhar de Karen sobre esse assunto. Para ser honesto, Zhao Ai realmente admirava Karen. Embora aos olhos de todos os outros, a pesquisa de Karen fosse inútil, Zhao Ai viu que o valor de Karen não poderia ser comparado aos dos outros. O continente Arca estava atualmente nos períodos iniciais da escola de aprendizado de magia e maquinaria. Zhao Ai pensou que o futuro desenvolvimento seria dependente de pessoas como Karen. Assim sendo, Karen se aprofundar nesses assuntos foi algo que Zhao Ai permitiu sem arrependimentos. Zhao Ai também trouxe Kun e os outros para a fortaleza da Montanha de Ferro. Esta é, afinal de contas, sua base. Assim sendo, ele deve deixar Kun e os outros saberem disso. Ele então os levou de volta para a casa espacial para continuar sua discussão sobre o que levar com eles. Laura propôs um movimento importante, ao qual Zhao Ai e os outros não se opuseram. Se não fosse pelo espaço de Zhao Ai, então Laura não seria capaz de levar tantas coisas. No entanto, como Zhao Ai tinha o espaço, Laura estava confiante de que não precisaria deixar nada. Depois que ela moveu as coisas da Mansão da Fé, ela só deixou algumas coisas e não as retirou. Ela então começou a comprar uma grande quantidade de necessidades. Naturalmente, era impossível sair com muitas coisas das lojas Igambana. A intenção de Laura era mover lentamente as coisas uma após a outra para a Mansão da Fé, depois movê-las para o espaço de Zhao Ai. Como resultado, haviam muitas coisas para preparar, então eles tiveram que aumentar o tempo que lhes foi concedido antes que pudessem sair. Felizmente, Laura entregou as lojas Igambana ao clã Purcell. Como as lojas agora eram completamente controladas pelo clã Purcell, muitas das coisas que ela tirava eram deduzidas de sua parte do lucro da loja. Laura levou essas coisas não só para uso próprio, mas para o comércio dentro da pradaria dos Homens-Fera. Zhao Ai perguntou a Laura sobre seus planos iniciais e ela disse que já havia estabelecido um negócio lá. A questão que Zhao Ai queria discutir era a questão de negociar dentro da pradaria dos Homens-Fera. Então ele contou a Laura sobre isso. Ela naturalmente concordou e essa foi a razão pela qual eles compraram muitas commodities. Viver em Outro Mundo capítulo 217 10 dias. Durante 10 dias inteiro, as pessoas da cidade casa observaram várias commodities fluírem em direção à Mansão da Fé. Toda a Mansão da Fé parecia uma besta gigante que comia e comia sem se preocupar em estar cheia. Ela continuava devorando coisas e nunca deixava nada disso sair. Embora o povo da cidade casa sentisse que isso era estranho, eles não disseram nada. Laura, por outro lado, selecionou esses itens com grande critério.
Além dos pertences retirados da mansão da fé, haviam commodities que seriam úteis dentro da pradaria dos homens-fera. É preciso saber que haviam muitas commodities dentro da cidade-casa que não eram adequadas para o comércio dentro das pradarias do homens-fera. Isso se deve ao fato de que as necessidades dos homens-fera eram diferentes das necessidades dos plebeus da cidade-casa. Foi por causa disso que as ações de Laura não causaram muita mudança nos preços do mercado de necessidades diárias do Ducado de Purcell. Além disso, essas empresas estavam mais do que dispostas a vender seus produtos para Laura. As mãos dessas grandes empresas não eram necessariamente limpas. Quando eles faziam negócios com os homens-fera, eles recorreram ao contrabando. Esse assunto era algo que eles sempre faziam. Então, quando eles viram os itens que Laura havia comprado, eles entenderam as intenções de Laura. Eles não a impediram. Embora eles não ganhassem muito vendendo para ela, ainda era uma transação instantânea. Estes também foram bens que poderiam ser transportados rapidamente por baixo dos panos. Então não havia nada de estranho nisso. No 10º dia após a chegada de Zhao Ai na cidade-casa, Zhao Ai, Laura, Kun e Green foram todos para a sala de estudo de Laura. Laura recebeu um relatório sobre sua situação atual. Com isso em suas mãos, ela olhou para todos e disse: acabei de receber um relatório sobre a situação no Ducado de Purcell. Hoje, alguns mercenários entraram no Ducado de Purcell pelos fundos. Eles estão se movendo em direção à cidade-casa com intenções desconhecidas. Kun bufou friamente: não é nada incerto. Eles estão aqui para lidar conosco. Já que eles definitivamente sabem que Zhao Ai também está na cidade-casa, eles querem lidar com todos nós de uma só vez. Gren assentiu: eu também acho que este é o caso. Deixe-os vir. Vamos limpá-los antes de nos retirar imediatamente. Eu quero ver o que eles podem nos dar. Laura virou-se para Zhao Ai e disse: irmão Ai, que tal resolver o caso de Elodia? Por que não nos movemos nesses últimos dias? Zhao Ai assentiu: eu tenho que resolver isso. Nos últimos dias, eles descobriram muito. Eu não estava decidido a matá-los, desde que eu não queria matar aquele que não tem o poder de revidar, mas, agora eu não tenho escolha. Quando Zhao Ai disse isso, Laura e os outros entenderam. Zhao Ai precisava encontrar uma desculpa para si mesmo, uma desculpa que lhe permitisse matá-los. Esse comportamento pode parecer ridículo e auto-enganativo. Por outro lado, esse comportamento também tinha alguns pontos positivos. Pelo menos, isso permitia que eles se sentissem um pouco melhor. Depois de comer a refeição da noite, Elodie e os outros voltaram para seus quartos. Todas as suas armas haviam sido retiradas. Através de suas observações nos últimos dias, Elodie entendeu que Laura tinha a determinação de matá-los. Infelizmente, Elodie não pôde fazer nada. Eles não tinham armas e estavam cercados por todos aqueles mortos-vivos. Ninguém poderia escapar de tal coisa. Tudo o que podiam fazer era ficar em seu quarto honestamente. Se Laura realmente quisesse matá-los, tudo o que eles podiam fazer era avançar contra ela. Tristeza. Elodie sentiu uma tristeza sem precedentes. Ele estava pensando em quão alto astral ele estava antes. Não importava para onde ele fosse no Império Aksu, desde que ele revelasse sua identidade como subordinado de Carlo, ninguém ousaria prejudicá-lo. Contudo, agora, ele havia caído numa situação em que ele só podia esperar por sua morte. Era como se ele fosse um coelho de olhos azuis levado para o matadouro, esperando enquanto preparavam suas facas. Este foi um sentimento muito desagradável. Ele estava pensando em resistir, mas seria inútil. Não importa quão inquietos eles se tornarem, os mortos-vivos podiam facilmente contê-los. Enquanto eles se aproximarem dos mortos-vivos, eles seriam imediatamente atacados. Eles nem sequer atacam para matar, em vez disso, eles vão incapacitá-los e jogá-los de volta para o pátio. Foi tão simples quanto isso. Se eles estivessem lidando com humanos, Elodie poderia ter tentado se comunicar com eles. Ele poderia ter tentado tirar vantagem deles e tê-los poupando sua vida. No entanto, agora, ele não estava lidando com humanos, mas com mortos-vivos. Ele nem iria perder o fôlego com eles. Os mortos-vivos não poderiam ser comprados. Mesmo se ele tivesse todos os tipos de esquemas, eles não seriam enganados. Nestes últimos dias, Elodie parecia ter envelhecido enquanto seu espírito era constantemente atormentado. Ele não esperava que esse dia chegasse. Além do mais,
Ele nunca teria pensado que Laura seria a única a prendê-los. Ela poderia matá-los facilmente a qualquer momento. Contudo, Alodia ainda mantinha alguma fé dentro dele. Nos últimos dias, ele acreditava firmemente que Carlo enviaria pessoas para resgatá-lo. Como o secretário mais confiável de Carlo, Alodia era claro sobre alguns assuntos. Atrás de Carlo não estava apenas o clã Marquet, mas também o rei do sul, Boric. Nesse momento crucial, Carlo certamente pediria a Boric que se movesse. Era nisso que o espírito de Carlo se apoiava. Nos últimos dias, Alodia reunia diligentemente informações sobre Laura. Era possível fazer isso desde que ela não saísse do portão da frente da mansão, visto que eles ainda podiam se mover livremente dentro da mansão da fé. Alodia queria coletar informações sobre Laura que poderiam ser de alguma utilidade no futuro. As ações de Laura nesses últimos dias foram claras para Alodia, já que ele podia ver seus movimentos. Isso aumentou sua confiança para continuar vivendo. O que Laura estava mostrando, claramente afirmava que eles estavam indo para outro lugar, e que precisavam ser rápidos. Havia apenas uma explicação para isso: os inimigos haviam chegado. Ele sabia que Laura tinha um inimigo, e esse era Carlo. Desde que ele viu isso, sua determinação em viver o foi fortalecida. Ao mesmo tempo, Alodia observou vários armazéns no pátio traseiro da mansão da fé. Aparentemente estes armazéns foram constantemente preenchidos. Carruagens continuaram a ser puxadas e preenchidas com commodities, mas era como se os armazéns fossem um poço sem fundo. Alodia não suspeitou do uso de equipamentos espaciais dentro do armazém. Em vez disso, ele pensou que havia uma passagem secreta e eles estavam usando isso para enviar as commodities. Ele secretamente escreveu isso para informar Carlo. Porém, Alodia sabia que isso seria difícil. Ele sabia que Laura não o deixaria ir embora. Desde que ele foi capaz de perceber as commodities entrando na mansão à fé, ele sabia que Laura não tentava evitar sua atenção. Assim sendo, ele sabia que Laura decidiu não ir embora. No entanto, ele ainda estava segurando a crença de que, de alguma forma, eles seriam capazes de continuar vivendo. Naquela noite, como sempre, Alodia observou e considerou. Desde a época em que Laura começou a transportar commodities para a mansão da fé até agora, se passou 10 dias inteiros. Não foi um exagero dizer que a quantidade de commodities foi suficiente para preencher toda a mansão da fé. Estranhamente, tudo que entrava na mansão da fé parecia ter desaparecido. Alodia realmente não entendia como Laura conseguia mover essas coisas. Alodia ficou quieto na cama, pensando nas ações recentes de Laura. Ele não entendia por que Laura estava fazendo estas coisas tão de repente. Por que ela de repente se atreveu a desafiar Carlo? Ela depende de quem? Foi apenas por causa das poucas palavras virtuosas de Ivan? Isso é altamente improvável, não? Enquanto pensava sobre isso, Alodia de repente sentiu um cheiro. O cheiro ficou cada vez mais forte até ele achar difícil de respirar. Alodia acordou ferozmente. Ele queria pular da cama e dizer a todos que Laura estava envenenando-os. Mesmo que sua mente o tenha mandando pular, seu corpo não foi capaz de executá-lo. Seu corpo parecia pesar meia tonelada. Ele queria gritar, mas descobriu que não podia, pois isso era muito árduo para fazer. Alodia não pôde deixar de se maravilhar com esse tipo de veneno. Isso foi realmente muito feroz. Estes foram seus últimos pensamentos. Este veneno era naturalmente derivado da toxina da flor de 7 cores. Foi Zhao Ai que mandou Kaye colocar esse veneno. Como Alodia e sua equipe tinham que morrer sem muito barulho, Zhao Ai decidiu deixar Kaye usar o veneno. O veneno retirado da toxina da flor de 7 cores foi reforçado devido ao espaço. Comparado ao que era antes, não era apenas formidável. Antes, poderia ser considerado como um simples veneno crônico. Contudo, agora, ele foi fundido com a toxicidade do pesticida do espaço e agora pode ser descrito como altamente venenoso. Naquela noite, a execução silenciosa de Alodia e sua equipe não causou muito barulho. Zhao Ai os transformou em mortos-vivos depois. Infelizmente, Alodia não parecia saber muito. Além de seu conhecimento da relação de Carlo e Boric, Lycra sabia mais do que ele. Embora Alodia compartilhasse algumas informações sobre a situação de Carlo, isso não era muito importante para eles. Comparado ao poderoso rei do sul Boric, Carlo era, na melhor das hipóteses, um palhaço saltitante. No 11º dia, Laura não transportou nada para a mansão da fé.
As commodities que haviam sido transportadas nos últimos dias já haviam sido excessivas e poderiam em breve afetar o mercado de necessidades dentro do Ducado de Purcell. Laura não queria ofender o clã Purcell em seus últimos momentos. Laura começou a mandar as pessoas embora. Caso eles queiram ser plebeus livres, Laura deu-lhes uma indenização e permitiu que eles fossem para casa. O resto era a parte mais leal de seus subordinados e seguiriam Laura. Com já os contou antes e, ao todo, somavam 54 pessoas. 22 eram guerreiros, enquanto os demais eram escravos que Laura comprara quando começou a trabalhar no Ducado de Purcell. Essas pessoas não eram mordomos e os assuntos tratados por eles não poderiam ser considerados importantes. Por outro lado, pode-se dizer que eles eram os mais leais de seus subordinados. 3 deles eram carpinteiros e outros 3 eram ferreiros. Havia também 4 pessoas especializadas em criar bestas mágicas, também chamadas de tratadores, se estivessem na Terra. Além dessas pessoas, os indivíduos restantes eram membros do clã. Os homens geralmente eram mordomos enquanto as mulheres eram empregadas ou cozinheiras. Adicionando Laura, com Nier, Karen, Kiel e Sérgio, havia um total de 70 pessoas se juntando ao clã Buda. A partir de hoje, eles não eram mais membros do clã Marquei, mas pessoas do clã Buda. Viver em outro mundo. Capítulo 218. Depois que todos terminaram de se preparar, Zhao Ai os levou embora. Contudo, Laura, Green, com Nier e Meg, ficaram na mansão da fé junto com Zhao Ai. Eles estavam esperando pelo pessoal de Carlo. Quantos de seus homens estavam na cidade casa atualmente? Eles os limpariam antes de sair. Agora, eles foram forçados a deixar a cidade casa e o Ducado de Purcell. Eles suprimiram essa raiva no coração, mas se não puderem desabafar, então passaria a ser muito desconfortável. Zhao Ai sabia, em 2 dias, esses mercenários chegariam na cidade casa. Quando essa hora chegar, eles farão o seu movimento. Nos últimos 2 dias, eles viveram honestamente. Eles estavam em reclusão. Os portões da mansão da fé ficaram completamente fechados enquanto eles recusaram qualquer visitante. Ninguém entrou ou saiu. Em comparação com a atmosfera agitada de antes, parecia outro mundo. Embora as forças dentro da cidade casa achassem que era estranho, eles não ficaram muito surpresos quando Laura mandou embora muitas pessoas. Eles pensaram que ela já tinha saído secretamente com os suprimentos armazenados na mansão da fé. As grandes empresas não se importavam muito. Para os grandes mercantis como Laura, cada um tinha 1 ou 2 segredos próprios. Commodities poderiam facilmente ser movidas através de uma passagem secreta. As grandes empresas tinham grandes negócios como meio de subsistência. As principais empresas mercantis do continente criaram sedes nas principais cidades e fizeram passagens secretas para se deslocar de dentro para fora da cidade. Este era um segredo aberto, e ninguém saberia quão vastas as passagens eram ou para onde elas levavam. Pode-se dizer que essas passagens eram segredos que as grandes empresas mercantis usavam para manter seus meios de subsistência. Eles eram os segredos mais valiosos dos clãs. Ninguém sabe disso, exceto os membros principais do clã. Era por isso que as grandes empresas não estavam tão preocupadas com o paradeiro dessas commodities. Por outro lado, as ações de Laura fizeram com que essas empresas pensassem em outro ponto. É preciso saber que as passagens eram usadas como seguro de vida final do clã. Enquanto não se enfrentasse uma crise de vida ou morte, ninguém a usaria. Com Laura passando pela passagem secreta, mostrou que eles estavam enfrentando um problema. Isso intrigou aqueles que não sabiam sobre Boriken. As grandes empresas pensaram que a retirada de Laura foi devido ao clã por seu retirar seu apoio a ela. Por causa disso, Laura não conseguiu lutar contra o clã Marquei. Então ela decidiu desistir de tudo isso e se preparar para ir embora. No entanto, essas grandes empresas ainda não fizeram um movimento contra Laura. Na opinião deles, embora o clã Purcell não ajudasse Laura, eles ainda achavam que ela não era afável. Alguns dias atrás, Zhao Ai havia entrado na mansão da fé e não tinha saído. Eles tinham vistos como Zhao Ai era formidável. Com esse reconhecimento, eles não queriam ofender um mago negro tão poderoso. As lojas de Laura ainda continuaram seus negócios. Ninguém se atreveu a pegar essas empresas porque o clã Purcell fez uma declaração pública dizendo que Laura havia transferido as lojas Igambana para o clã Purcell. De agora em diante, eles faziam parte do clã Purcell. As grandes empresas atribuíram grande importância a esta notícia.
As lojas Igambana agora controlam 40% do mercado de necessidades diárias no Ducado de Purcell. Isso era realmente muito alto. Laura tinha cooperado com o Ducado de Purcell antes, então ela não tinha sido suprimida. No entanto, agora, era diferente. Essas lojas agora eram propriedade do Ducado de Purcell. Em outras palavras, dentro do Ducado de Purcell, o clã Purcell agora controlava a maior parte do mercado de necessidades diárias. Desejar invadir essa linha de negócios no futuro seria impossível. Desde que eles sabiam que Laura tinha que partir, eles não se sentiam dispostos a lhe dar qualquer atenção. Em vez disso, eles concentraram sua atenção nas lojas Igambana. As commodities Igambana foram entregues ao clã Purcell. Mudanças futuras no mercado de necessidades diárias dentro do Ducado de Purcell seriam difíceis de prever. Os mercenários não deixaram Laura esperar por muito tempo. No 15º dia, os mercenários entraram na cidade-casa. Quando eles entraram na cidade-casa, o clã Purcell fixou seus olhos neles. Eles precisavam saber que movimentos os mercenários fariam para reportar a Laura. Ivan se sentiu muito culpado por Laura, e assim queria compensar fazendo algo por ela. Laura ficou grata pelas boas intenções de Ivan. Embora ela tivesse sua própria rede de inteligência, ela não os moveu. Afinal, as lojas Igambana já tinham sido entregues ao clã Purcell. Ela faria o clã Purcell infeliz com suas ações mesquinhas. Assim sendo, ela esperaria que a rajada de vento cruzasse primeiro. Então ela faria uso de sua rede de inteligência naquele momento. Durante esses dias, Laura não ficou ociosa. Aqueles que estavam dispostos a sair com ela foram enviados para a Fortaleza da Montanha de Ferro. Zhao Ai não pretendia colocar humanos na Montanha de Pedra. Então Cair havia retirado suas flores e videiras de 7 cores. Além disso, a névoa negra se dispersara. Mas como ainda era um domínio conhecido de Zhao Ai, ninguém se atreveu a subir por causa de sua reputação. Como era um local onde um mago negro havia permanecido, muitos não tinham coragem de se aventurar ali. Eles temiam as toxinas. Fora isso, havia uma estipulação para a propriedade de um indivíduo. Esta estipulação tinha regulamentações definidas. Por exemplo, Zhao Ai comprou a Montanha de Pedra. Então, se alguém a invadir, haverá repercussões e Zhao Ai poderia matá-las. Eles não tinham medo de que aqueles enviados para a Fortaleza da Montanha de Ferro fugissem. Mesmo que houvesse um espião entre eles, Zhao Ai não estava com medo. Do lado de fora da Fortaleza da Montanha de Ferro, tinham mortos-vivos defendendo a área, junto com os fantasmas virtuosos Aga patrulhando os céus. Simplificando, mesmo se eles soubessem da situação dentro da Fortaleza da Montanha de Ferro, era simplesmente impossível para eles passarem as notícias. Além disso, nos últimos dias, Laura providenciou as coisas que foram colocadas na Mansão da Fé para serem alocadas na Fortaleza da Montanha de Ferro. O problema era que a Mansão da Fé não era pequena e havia muitas coisas boas lá dentro. Zhao Ai não tinha decorado a Fortaleza da Montanha de Ferro antes. Então havia apenas alguns móveis simples colocados dentro e parecia muito áspero. Como Laura agora transferiu seus itens da Mansão da Fé, a Fortaleza da Montanha de Ferro exalava um pouco mais a aura de um nobre. Durante a espera, Zhao Ai levou Laura e os outros ao redor e deixou-os ajustar e entender a situação dentro da Fortaleza da Montanha de Ferro. Ele os trouxe para o lago na montanha e para os túneis da mina, onde ele levantou os coelhos. Kun e Laura suspiraram depois de ver aqueles lugares. Eles não esperavam que Zhao Ai conseguisse tanto em um período de tempo tão curto. Zhao Ai não escondeu a verdade deles e os levou para o rancho espacial, com o objetivo de verificar. Agora o rancho estava no nível 5. Podemos dizer que agora estava no nível 5 devido a Laura. Anteriormente, Laura deu a Zhao Ai muitas bestas mágicas que ele então criou dentro do espaço. Alguns deles eram insetos de muitas pernas ou porcos de cabelos compridos. Com a ajuda deles, o rancho de Zhao Ai foi atualizado. Além disso, ele agora poderia criar mais 100 animais, o que deixou Zhao Ai feliz. Ele imediatamente aumentou alguns dos porcos de cabelos compridos. A classificação que o espaço deu para os porcos de cabelos compridos foi de besta espiritual de nível 4. Porém, fora do espaço, recebeu uma classificação de nível 1, já que não tinha agressividade e era conhecido como o carnívoro mais comum do continente. Zhao Ai não criou muitos porcos de cabelos compridos,
já que as lojas Igambana não eram algo que Laura considerava mais e estava sendo administrada pelo clã Purcell. Zhao os criou com o objetivo de fornecer carne e economizar para uso futuro. Laura e os outros agora tinham uma boa compreensão do espaço depois de vários dias de observação. Em relação aos itens mágicos do espaço, eles se acostumaram com eles. Contudo, o mais livre e restrito deles agora era Karen. Depois de assumir o porão da casa espacial, Karen fez sua sala de experimentos e raramente saiu de lá. Ele estava ocupado fazendo experimentos lá dentro e, assim que se cansava, ele desmaiava ao dormir ou passeava na pradaria. Ele estava completamente livre e aliviado com os dias confortáveis. Na visão de Zhao, Karen era simplesmente mais otaku do que ele mesmo quando estava na Terra. Ele ficava em casa o tempo todo e nunca saía. Além de comer e dormir, ele ficaria principalmente em sua sala de experimentos. Quando ele estava cansado, ele apenas dava um pequeno passeio, mas nunca disse nada sobre deixar o espaço. Nas palavras de Karen, ele não gostava de ver muitas pessoas. De volta à mansão da fé, ele não saiu da mansão e só entrou e saiu de seu quarto quando estava cansado. Ele também andava pelo pátio, mas nunca passava pelos portões da mansão da fé. Quando Zhao ouviu sobre ele, ele ficou sem palavras. Karen era simplesmente um otaku da mais alta qualidade. Ele também queria os produtos da mais alta qualidade de Zhao. Zhao foi tolerante. Querer que um otaku contate o exterior era uma coisa difícil de fazer. Sem mencionar que Karen estava focado em sua pesquisa, então ele era esse tipo de otaku. Fazê-lo se envolver com os outros e querer que ele mudasse era muito difícil. Zhao não queria que ele mudasse de qualquer maneira. Agora que o espaço cresceu, ele poderia sair e passear quando quisesse. Não querer deixar seu quarto estava certo, já que o ar dentro do espaço era bom. Ele não precisava temer nenhum perigo ocorrendo e era bom que seu corpo permanecesse dentro do espaço. Zhao não investigou os experimentos de Karen. Mesmo se ele pedisse, ele não seria capaz de entender de qualquer maneira. O que Karen pesquisou foi matrizes e formações mágicas. Embora no passado soubesse sobre magia, ele não se interessava por matrizes e formações mágicas. Isso aconteceu devido à sua disposição incompetente e ignorante naquela época. Hoje em dia, Zhao também estava ocupado e não tinha tempo para estudar essas coisas, então ele não as entendia. No final, ele tinha pessoas que ficavam vigiando a mansão da fé. Isso foi devido a Evan ocasionalmente lhe enviar informações. Zhao e os outros estavam contando com essa informação. A informação que eles receberam hoje foi muito simples. Esta noite, os mercenários vão atacar Laura. Além disso, os mercenários visitaram Evan e lhe disseram para não interferir com seus assuntos esta noite. Originalmente, Evan queria repreender aquelas pessoas. Mas, ele suportou seu tom no final, pelo clã Purcell. Entretanto, Evan lhes disse para não fazer grandes movimentos, senão ele seria indelicado. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.